Em linhas gerais, dá pra gente separar o risco? O CRA do produtor rural tem mais risco do que o CRA antes da porteira? Sim. Então, o que acontece? Atualmente, o setor mais arriscado dentro dessa esteira que eu falei aqui agora é do produtor rural. Uhum. E a gente tem duas questões para isso. Primeiro dele, o clima. Sim, a gente tá plantando, não está plantando debaixo de uma estufa, né? Tá a céu aberto Uhum. e o clima pode interferir bastante na produção, inclusive fazer a quebra de safra. Na verdade, não é que se vai acontecer, em algum momento vai acontecer. Pode ser mais severo a ponto dele não conseguir nada, ou somente pagar ali os fornecedores e coisas nesse sentido. Então, mais severo, ou pode ser uma questão parcial, que diminui a eficiência do plantio dele. Isso pro produtor, você tá falando Isso do para o produtor. produtor rural, dentro da porteira aqui, para o produtor rural. Porque fica um crédito mais concentrado. Uhum. Eu estou diretamente no produtor Então rural. isso tem mais risco. Tem mais risco. Então, Tá. dentro do segmento, o que tem mais risco? O produtor rural, principalmente nesse momento. Primeiro ponto, por conta do clima. Uhum. Então, o clima pode afetar a cultura do produtor rural. Segundo ponto, governança. O produtor rural, até o médio mesmo, ele ainda está aprendendo a fazer uma governança mais estruturada, de modo que quem está vindo de fora tem a capacidade de olhar e ver se realmente tem saúde financeira para pagar ou não. E, então, por isso que se torna mais desafiador de analisar. E aí vem mais uma vez aquele ponto. A pessoa olha o imobiliário, mas será que ele consegue de fato ver, analisar bem se aquela dívida para aquele produtor rural faz sentido? A governança dele é boa? Não é? Ele de fato tem capacidade para, num eventual momento que tiver uma quebra de safra, pagar isso? Tem seguro? Não tem? Ele historicamente tem um bom caráter ou não? Que caráter, no caso do produtor rural, também conta muito. O fio do bigode, né? Exato, porque assim, às vezes tem uma família que, assim, produção rural é hereditária, né? Família começou, os filhos vão assumindo. E às vezes os pais fez ali uma picaretagem, não pagou ninguém, não cumpriu com o que falou, meteu ali uma falência fachuta e passou tudo pro nome do filho. Não tem mais nada agora, tá. Aí o filho começa a tocar um negócio. Aí, teoricamente, tem gente prestando, mas o filho é só o nome. Quem tá tocando mesmo é o patriarca da família. E aí a gente vê algumas coisas nesse sentido. E como a gente tá falando de produção rural, cara, a gente tá falando de interior. Tem, às vezes, difícil acesso. aquele rolo com cartório. As coisas, às vezes, tem documento que, em tese, existe, mas quando vai mais a fundo, realmente não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, o produtor rural tem todos esses desafios e precisa de alguém que tenha uma experiência bem grande no agronegócio para poder analisar esse crédito. Então, por isso é o setor mais arriscado. É mais um risco, então, mais um risco que a gente pode afirmar do Fiagro é justamente o investidor que está investindo sendo orientado por analista generalista, né? Eu prezo muito isso, né? O cara que tá... o cara que veste aquele segmento, o cara que acompanha aquele segmento. Você come salada ou não? Se você não come salada... não come salada, não pode ser nessa de Fiagro. Não pode... Exato. Ô, cara, mas beleza. E isso você falou dentro da porteira, então você colocaria ali em linhas gerais como sendo o maior risco, né? Exato. E aí tem um ponto, né? Aqui dentro da porteira o risco é concentrado. Porque eu tenho diversos produtores rurais. Tem produtor rural de cana, de açúcar, tem o de soja, tem o de café. Mas quando eu faço um CRA, eu estou fazendo para um produtor. E aí esse produtor só tem aquela safra dele. Então o clima é um ponto que pode ter a quebra de safra. Então é um risco, você está concentrando aonde você está investindo. Quando a gente olha para antes da porteira, que é o setor que financia aqui dentro, então a gente tem, por exemplo, a revenda ou uma cooperativa do agronegócio. Ele vai juntar ali os produtores, vai vender assim, parcelado para eles. Semente para uma galera. Isso, parcelado, porque ele não tem dinheiro para pagar naquele momento. E vai juntar isso e comprar à vista. Ele compra à vista, vende parcelado e vai recebendo por conta disso. Mas veja, o risco de uma cooperativa, de uma revenda, ele é um risco pulverizado. Porque eu estou fazendo para uma única cooperativa. Ou para uma única distribuidora ou revenda. Só que ele tem vários produtores aqui. Então, se o clima afetou um produtor mais severamente, tem diversos outros produtores. Então, eu invisto num lugar que está financiando vários outros produtores. Então, esse risco ele é um pouco menor, no meu entendimento, frente
ao produtor rural, que é mais concentrado. Aqui a gente fala um crédito pulverizado. Você vê que é engraçado quando a gente vai para esse tipo de crédito para FI, né? Fazendo analogia, geralmente, geralmente, assim, lógico, falar geralmente é complicado, né? Sim. Mas a gente tem muito risco em crédito pulverizado no imobiliário, que está financiando loteamento, às vezes, para uma população de baixa renda, ou quando a gente vai para multipropriedade, etc. O risco começa a ficar maior do que um CRI que é corporativo, uma empresa com bom risco de crédito, ou seja, ele está concentrado, às vezes, num devedor, mas tem um bom imóvel como garantia. Mas essa garantia está na Faria Lima, está no Rodoanel, está num galpão que está no Rodoanel, e não está lá em São Pedro, de não sei das quantas, lá no interiorzão. Aí é que está. Esse é um ponto. O setor imobiliário e o setor do agronegócio, a gente tem algumas similaridades. Mas tem muita diferença. Mas muita diferença. Quando a gente começa a desenrolar isso, é muita diferença. Então, por exemplo, você citou aqui essa questão. Para o crédito pulverizado por imobiliário, já tem um olhar diferente para o agronegócio. Um outro fator que é totalmente diferente. Para o agronegócio é super importante a diversificação geográfica. Extremamente importante, porque um dos fatores é o clima, né? Que traz maior risco é o clima. Mas aí, quando a gente olha para o fundo imobiliário, eu tenho um fundo de laje corporativa. É melhor que ele esteja em São Paulo. É melhor que ele esteja na Faria Lima. Concentrado. Eu tenho só vou ter três prédios corporativos. Melhor que eles estejam os três na Faria Lima do que ter um na Faria Lima, um em Minas e um Recife. Perfeito. Pô, a recuperação da Faria Lima é muito maior. Sim, então é melhor que eu fique concentrado aqui. Exatamente. Para o agronegócio, a diversificação é fundamental. Porque se teve um evento climático aqui, afeta aqui, mas nevasca no sul, né? Exato. Tem outra fazenda no Maranhão ali que está financiando. Então, isso é uma grande diferença entre entre a relação imobiliária e o agronegócio. Sensacional.